sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar de saúde mental feminina. Nunca se observou tanto quanto agora como a sobrecarga prejudica as mulheres. O trabalho de planejamento, organização, tomada de decisões em casa é assumido principalmente por elas. E por não ser reconhecido, visto, sequer identificado, muitas vezes nem pelas próprias mulheres, o estresse pode se desdobrar em conflitos de casal, na relação com os filhos ou com os pais, isolamento e adoecimento. Nós convidamos a psicóloga Lívia Marques, especialista em terapia cognitiva comportamental, consultora de cuidados, diversidade e inclusão, para tratar desse tema. Obrigada, Lívia, por nos atender. Antes da gente começar a entrevista, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. No mercado de trabalho, os homens continuam sendo, na maioria dos casos, aqueles que ocupam cargos de chefia, detêm o poder, que planejam e ditam estratégias. Em casa, a execução das tarefas e as tomadas de decisões quase sempre fica com as mulheres. Carga mental é a quantidade de esforço não físico e deliberado que deve ser realizado para alcançar resultados concretos. Por exemplo, para que os moradores de uma casa almocem, a refeição precisa ser preparada. Previamente, no entanto, alguém precisa ter comprado os ingredientes e pensado no cardápio. Roseline tem 3 filhos, trabalha fora e dentro de casa. Trabalho, casa, ter que chegar em casa e se preocupar. Eu sou plantonista, né? E aí eu chego em casa, tenho que me preocupar com a comida que eu tenho que deixar pronta para o dia seguinte, com a roupa, com as coisas que tem que ser feita em casa. Mesmo você sendo apenas dono do lar, você não para, ainda mais com criança. Você trabalha em casa o dia inteiro. Antes da pandemia, ainda em 2019, índices do IBGE já mostravam que as mulheres dedicavam em média 18 horas e meia semanais a tarefas domésticas e cuidados com pessoas da família, crianças e idosos. Os homens destinavam 10,3 horas por semana. Para além do cansaço, o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP comprovou as consequências para a saúde mental das mulheres no período. 40,5% delas responderam com sintomas de depressão, 37,3% de estresse e 34,9% de ansiedade. Lívia, hoje em dia já se compreende saúde como um conceito global, né? Aquela saúde integral do indivíduo, portanto, é possível associar os sintomas físicos dos psíquicos. Ter consciência de que o bem-estar do organismo ele está diretamente relacionado aos nossos sentimentos, isso já é um primeiro passo? Dá para tomar consciência disso para facilitar as coisas? Eu acho que a gente precisa parar para pensar em algumas questões que são de extrema importância. Saúde mental, eu acho que há muito tempo a gente quase que não falava sobre saúde mental dessa forma global, dessa forma geral, de quanto isso está no nosso dia a dia. E eu acho que quando a gente, na terapia cognitiva, né, a gente fala muito sobre psicoeducar. E o que é esse psicoeducar? Entender, por exemplo, o que vem a ser um transtorno de ansiedade generalizada. Entender, por exemplo, o que é a depressão. Quais são os sintomas que eu estou apresentando, que o meu paciente está apresentando. E trazer para cada uma dessas pessoas, possibilitar esse diálogo de uma forma que não seja julgada. Né? Porque a gente sabe que saúde mental, ansiedade é uma emoção, e eu acho que vale a pena eu falar aqui que tem a ansiedade que a gente diz que é uma ansiedade agradável, e uma ansiedade que a gente diz que essa eu não quero não, porque me dá esses sintomas eles aparecem. Então, a gente explicar para isso, a gente dialogar, trazer esse diálogo de uma forma que possa atingir, né, todas as camadas da população é muito importante. Perfeito. Histórica e socialmente, as mulheres carregam uma carga muito grande e vem ao longo dos anos se manifestando em prejuízos isso. Normalmente são as mulheres que abrem mão da carreira, por exemplo, ou então abrem mão de galgar promoções para criar os filhos, ou também para cuidar dos pais quando eles envelhecem, adoecem. Como é isso, né? O mercado de trabalho espera contar com uma profissional como se ela não tivesse filhos e a sociedade cobra que as mulheres exerçam uma maternidade plena
como se fosse exclusivamente dedicada àquela função. E aí, essa conta não fecha. Não fecha, né? Eu sou mãe, já falei isso, eu sempre falo isso várias vezes. E essa conta não fecha. Que coisa é essa? E socialmente, a gente percebe o quanto é que essas mulheres elas são demandadas. E se ela diz assim, não, hoje é sábado, eu vou estudar. Exemplo, tá? Ah, mas é um dia tão bonito, por que você vai estudar todos os sábados? Com quem ficam mais crianças? Quem é que vai fazer as coisas dentro de casa? E essa mulher, ela sempre está sendo julgada. Eu trago muito que isso é uma violência também em relação a ela. É uma violência. A gente sabe que isso é uma violência. E o desejo dela não é respeitado. E por essa repetição de desejo não respeitado, esse querer não respeitado, muitos de nós acabamos nos apagando, acreditando que a expectativa que deve ser atendida é aquela expectativa social que todo mundo tem. E às vezes a rede de apoio, e se tiver rede de apoio, Exato. Exato. Ela não vai pensar que essa mulher ela também pode desejar, por exemplo, ter uma carreira, que ela pode também desejar não ter uma carreira. Então, a gente vai aí entrando em várias nuances sociais e culturais para que a gente possa trazer bem-estar para ela. E quando a mulher é dona de casa, é como se ela não trabalhasse, é preciso inclusive corrigir esse termo, né? Ela não trabalha fora de casa, mas ela trabalha bastante dentro de casa, não é remunerada pelos serviços que presta, pelo menos não no nosso país, ela não tem folga, muitas vezes ela ainda tem as suas atividades invisibilizadas, como se toda a organização da casa, da família, funcionasse de maneira orgânica. E não é assim. Não vai ser. Por enquanto, agora não vai ser. E não vai ser pelo seguinte, não é porque a gente não queira isso, que tá tudo ok, a gente não fica estressada, a gente não fica cansada. Mas porque a gente acaba percebendo uma onda, um chancelamento de tipo assim, isso aí mesmo que tu tem que fazer. Não tem esse lugar do cuidado com ela. Tem lugar em que a gente escuta que é frescura, que você é preguiçosa, Nossa. que você não quer fazer, sabe? Então, e tem um apagamento mesmo de você ouvir assim, nossa, quem é você? Tá bonita, né? Como se não fosse um direito dessa mulher ela se sentir não apenas só mãe. Não é que ser mãe seja muito ruim, não é isso. Então, não apenas ser dona de casa, não e só. Porque tem muito trabalho para se fazer dentro de uma casa. Nossa. Mas aonde é que essa mulher é vista? É a nossa mesmo. A gente tem um depoimento de uma mulher que está passando mais ou menos por isso que a gente está conversando. Então, vamos assistir. Olá, eu me chamo Alessandra, tenho 37 anos, sou pedagoga e hoje atuo na educação infantil. Trabalho de manhã e de tarde. Também tenho aulas particulares e trabalho também como auxiliar de cerimonialista. Tenho um filho de 9 anos. Sobre a minha saúde mental, eu acho que eu tô seguindo o barco, realizando coisas, trabalhando, mas me sinto muitas vezes estafada, cansada, sem recursos emocionais, assim, para lidar com as adversidades. Hoje em dia, eu gostaria muitíssimo de fazer uma terapia, de me conhecer, de tentar me ajudar, e eu não disponho de muito tempo para realizar atividades. O cansaço está até na voz dela, né? É perceptível. A Alessandra comentou, inclusive, com a gente que não tinha sequer se dado conta da quantidade de coisas que ela faz no dia a dia. Só a nosso pedido para esse depoimento que ela
chegou a pensar em falar desse tema. Então, além de tudo, a carga mental e os impactos na saúde feminina, eles são absolutamente normalizados. É assim mesmo. Pô, mas não era para ser. É exatamente, acho que você fala o silenciamento normalizado, a exaustão na voz dela. A gente percebe a exaustão, a fala pausada, arrastada. Então, quando eu falo sobre violências, é esse lugar de você não permitir que a pessoa se cuide. E como é automático, por muitas vezes, não perceber que você só está correndo, fica invisível até pra gente, é normalizado até pra gente. E até essa maneira de falar dela, por exemplo, baixinha, né? Quase que com vergonha de assumir isso, de admitir isso para si mesma, é um sintoma. Daqui a pouco, então, a gente continua conversando sobre esse assunto. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. De volta com o Câmara Reentrevista, hoje conversando com a Lívia Marques, psicóloga, consultora de cuidados, diversidade e inclusão. Vamos ver o que as pessoas nas ruas apontam sobre saúde mental feminina. Não tenho filhos, sou casada, meu esposo atualmente me ajuda bastante, né? Eu trabalho, sou bancária já há bastante tempo, é uma rotina bem complicada, né? Corrida, e o fato dele me ajudar acaba colaborando para que eu sinta menos peso no meu dia a dia. A gente tem que dar conta das coisas de casa e a responsabilidade do filho é sempre maior nossa. Sempre é nossa. Acordar de madrugada quando está doente, dar medicação, levar para o hospital. Nessa balança, geralmente, a mulher pode faltar ao trabalho ou pode chegar atrasada, o cara já não. Então, assim, dividido, aquela parceria, ninguém com certeza sairia sobrecarregado. Geralmente quem me ajuda em casa é minha irmã. Um dia a gente arruma a cozinha e descansa de tarde. No outro dia a gente arruma o quarto e descansa de tarde. Então a gente procura revezar para poder descansar um pouquinho, senão você fica meio biruta, entendeu? Começa desde pequeno, essa coisa de a mulher tem que lavar a casa, tem que fazer comida, e o menino só tem que ficar olhando, só tem que jogar, só tem que... às vezes nem tem aquilo de estudar, só está na diversão e a mulher tem que ficar fazendo tudo dentro de casa. Deveria ser mais justa essa divisão, né? Seria legal se o homem chegasse mais, ficasse mais, né? Chegou, vamos fazer tudo junto, então vamos dividir, depois descansa os dois, né? Aí fica legal. No outro dia acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar é um pouco cansativo. Olívia, há algumas unanimidades aí nesses depoimentos, né? Quando o homem contribui nas tarefas domésticas do próprio lar que ele reside, o termo, na maioria das vezes usado, é ajuda. O que isso comunica pra gente? É uma ajuda. Eu acabei de anotar isso. Ajuda. O que faz não ser contribuir? Porque está todo mundo dentro dessa casa, né? Então a gente precisa parar para pensar o que faz não ser contribuir. Então, quando eu devolvo o que faz não ser contribuir, a gente possibilita observar o quanto a gente usa o ajuda no lugar de a obrigação é minha. Será que realmente a obrigação é só sua? Só você come? Só você veste? Só você habita essa casa, esse lugar de responsabilidades? Pois é, até as mulheres que reconhecem que estão sobrecarregadas, elas consideram como se fosse um bônus, né? E isso se reflete muitas vezes na criação dos filhos. Você viu aí, uma das meninas apontou. Sim, exatamente. As crianças, os filhos, na verdade, eles absorvem as coisas como se fossem esponjinhas. A gente fala em psicologia e terapia do esquema, às vezes, muitas das vezes, do lugar do transgeracional, disso ser passado de geração para geração. Essa percepção da vida, esse fazer, esse não contribuir, ele é passado de geração para geração. Então, a gente vai repetindo esse comportamento, assimilando isso e deixando só a coisa... só acontece, na verdade, né?
E aí os filhos, eles acabam absorvendo isso, tendo o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de absorção e de enfrentamento das coisas. Então, como é que é isso? O que eu quero demonstrar para esses filhos? Lívia, então vamos lá. Nomeando os fenômenos sociais e os sentimentos. A gente está falando de machismo. Um machismo enraizado, um machismo normatizado, inclusive romantizado. Exatamente isso. Ao ouvir os relatos, eu fui escrevendo algumas coisas. E aí eu coloquei aqui uma setinha. Machismo. E quando a gente fala sobre machismo, a gente percebe que até os desconstruidões, eles repetem muitas das coisas. Então, como é que socialmente a gente vem trabalhando isso com os menores? Como é que as pessoas aceitam dialogar isso? E como é que a gente dialoga isso? Porque a gente tem que dialogar. E eu acho que quando a Alessandra, né, ela fala para a gente desse lugar de cuidado, esse lugar de suporte, de cuidar disso, cuidar daquilo outro, o que está acontecendo, né? O quanto a gente permite se cuidar, fazer a psicoterapia, se conhecer. Sobre cuidado, né, Lívia? Na época da restrição de circulação, em virtude da pandemia, muita gente que contava com rede de apoio, que contratava babás, diaristas, também outras prestadoras de serviço, que inclusive quase exclusivamente são sempre mulheres, se viram sozinhas da noite para o dia para executar todas as tarefas referentes à casa, aos filhos, e se depararam com parceiros praticamente inertes. E as consequências disso são visíveis, né? Muitos divórcios, muita insatisfação por parte das mulheres e adoecimento também. Sim, quando você faz essa observação de diaristas, babás, a gente também precisa levar em consideração o quesito, questão econômica, né? Acho que é importante, territorial, eu acho que também é outro lugar importante, mas a gente também pode falar, por exemplo, do racismo. A maior parte de babás, né, de diaristas, são mulheres negras. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente percebe que temos lugares de sobrecarga, de estresse, de falta de validação, às vezes com salários baixos. Então, com a pandemia, tudo isso explode. E a gente também vê, ainda dentro dessas babás e dessas diaristas, por exemplo, o quanto que muitas delas morrem, têm medo de levar o vírus para dentro de casa. Olha o lugar da responsabilidade novamente batendo na nossa porta. Então, percebe que tem muitos lugares de sobrecarga e responsabilidade para elas, principalmente quando a gente diz de problemas no relacionamento, altos níveis, né, de pessoas que estão sofrendo, adoecendo, que adoeceram e hoje estão tratando ou não, porque não tem tempo. Então, a gente entrega. E entrega produtividade não é só no mundo corporativo. É também nessa vida do dia a dia. Né? Então, a gente precisa parar para pensar o quanto é que a gente fala de saúde mental, olha, em lugares socioeconômicos e questões também que sejam relacionadas ao racismo, dentro desse lugar de privilégios, por exemplo. Uau. Agora eu vou te pedir para você fazer suas considerações finais, mas eu queria que você apontasse um caminho de como é possível lidar com essa carga mental sem adoecer. Eu vou falar uma coisa que me passou aqui na cabeça agora, falando de tudo isso. Possibilitar acesso à saúde mental. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando não apenas o lugar do psicólogo que a mulher pode pagar, porque às vezes ela não pode pagar, mas é possibilitar que ela tenha acesso no Sistema Único de Saúde Pública, com qualidade. Então, a gente precisa possibilitar isso. Dialogar cada vez mais sobre o lugar de saúde mental para a gente, sem que ele seja um lugar de apontamentos e de estranhamentos e de não normalidades. E acho que para todas nós,
que a gente entenda que o cuidado é muito mais e vai muito além só do estético, do físico. Ele vai para o cuidado próprio. Então, até quando você vai para uma academia, por exemplo, ou vai correr, ou vai caminhar, você está fazendo um momento, né? Dizem por aí os influencers, me time. É um tempo que é seu. Então, fui fazer um café. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Como é que eu estou me sentindo? Então, a atenção plena. Possibilitar esses momentos também, por mais que a gente tenha, às vezes, muita correria, e só percebe na hora que o sono bateu e deita na cama e dorme. Lívia, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.